Essa noite, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra lida. Senhor, vem continuar falando conosco, Senhor, nos ensinando a tua palavra. Pai, que neste culto de adoração ao Senhor, possamos obedecer ao Pai mais uma vez. O nosso culto, ó Pai, ao Senhor, ó Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Que nós venhamos não nos conformar com este mundo, Senhor, mas transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos, ó Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso, nessa noite, que possamos, Pai, mais uma vez sair daqui edificados, Senhor, para que possamos sair, ó Pai, vencermos mais um dia, mais uma noite, mais uma semana, mais um mês, ó Pai, cheios da Tua glória, Senhor. Nós pedimos, Pai, que cada culto, Senhor, nós venhamos recarregar nossa bateria, Senhor, enchemos a nossa botija de azeite, Senhor, para que possamos a cada dia ser cheios do Espírito Santo, Senhor. É o que nós pedimos, Pai, essa noite, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar, irmãos queridos. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. E Deus tem guardado o seu povo. Deus tem orientado o seu povo. Aleluia. Deus tem falado conosco através da sua palavra, através dos louvores, através dos irmãos que se expressam de uma forma linda e maravilhosa. Queridos irmãos, Lucas, aleluia, o médico amado, esse homem que, aleluia, escreveu este evangelho, ele retrata para nós uma história que todos os irmãos nessa noite já leram, que já ouviram pregações, já ouviram muito falar sobre a história do filho pródigo. Quando Jesus conta, aleluia, essa história do filho pródigo, aleluia, nós aprendemos muito, aleluia, e também ficamos maravilhados, porque essa história, ela conta o amor de Deus, aleluia, para com o homem. Ela conta como o Pai, como Deus ama, aleluia, as pessoas. E a Bíblia diz que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele, aleluia, partiu a eles a sua fazenda. Aleluia. Naquela época, na época de Jesus, muitos pais criavam seus filhos em grandes fazendas, em grandes vinhas, aleluia, como eles plantavam muitas vinhas. Outros também plantavam muitos trigos, cevada. Então a maioria dessas famílias viviam de agricultura, famílias que cresciam, que ficavam, muitas das vezes até bem de vida, vendendo aquilo que colhiam, que plantavam e comercializavam no centro da cidade. Quando eu olho a história do filho pródigo, nós vemos aqui uma família que era uma família bem abastecida, uma família que tinha sim uma vida boa, uma vida bem regada, uma família que se alimentava bem, uma família que nós olhávamos assim e podemos ver que era uma família bem sucedida. E Jesus vai contar a história desse homem e desses 2 filhos, e também da atitude do seu filho mais novo, aleluia, que quis tomar e que tomou uma atitude de sair da casa do seu pai. A Bíblia diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dê-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu, aleluia, por eles a sua fazenda. Vocês sabem muito bem que todo pai que tem grandes fazendas, grande riqueza, é normal que ele deixa herdeiros, é normal que ele reparte a sua herança. Vocês podem ver que quando os pais não repartem a sua herança, e muitas vezes eles deixam um testamento quando morre, deixando cada parte da sua herdade para cada filho. À vista que a maioria às vezes fica com a parte melhor a quem o pai quer deixar. Outros, aleluia, já deixam a parte melhor
enfim, a quem tem por merecer, assim cai na parte da herdade. Muitos famosos, ricos, milionários, eles ainda vivem, escrevem e deixam o testamento para saber a quantidade que vai ficar para cada filho. É certo que quando o pai é justo, ele reparte partes iguais, mesmo que ainda o filho não mereça, porque a maioria das vezes os filhos nem valorizam, irmãos, aquilo que é deixado, aleluia, pelos pais. Você pode ver que muitas vezes existe comércio que dura 20, 30, 40, 50 anos, enquanto está, aleluia, na direção do pai. Mas quando o pai morre, que fica então aquela residência, aquele mercado, aquele lugar, e passa para os filhos. Existe às vezes tanta briga por causa da herança, que aquele comércio antigo, bem falado, bem sucedido, começa então a deteriorar, começa a faltar produtos, começa os fregueses a sair e acaba então fechando as portas, porque às vezes os filhos não se interessam em manter o legado do seu pai. Quando eu olho aqui a história do filho pródigo, nós temos aqui um pai e temos dois filhos, e o mais novo com uma atitude que talvez o pai não estava esperando. Talvez eu penso aqui que o pai estava esperando sim, talvez morrer e deixar um testamento, e depois os dois ocuparem cada um o pedaço que lhe foi deixado, a herdade que lhe foi deixada. Mas o filho mais novo, ele tem essa atitude e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu com eles a sua fazenda. Eu não sei se esse pai sentava com seus filhos, eu não sei se ele ensinava para cada um. É notório que os seus filhos trabalhavam com eles, provavelmente eles sabiam que a vida, a agricultura, aleluia, e a mão de obra, aleluia, não era fácil, até porque nós sabemos que os produtos que saem de uma fazenda, aleluia, ainda primário, existem muitas coisas até chegar no mercado, e você chega ali e colhe aqueles produtos, irmão, há muitas coisas até chegar aquele produto na sua mesa. Existem pessoas que plantam, pessoas que regam, pessoas que cuidam, pessoas que mantêm, aleluia, aquela horta, aquela roça, aleluia, para que não venha ter pragas, para que aquela plantação não venha morrer. Então, há uma série de fatores, talvez, sejam usados empregados. Há uma série de fatores para poder manter, irmãos, aleluia, uma agricultura. Quantas inseticidas são usadas? Às vezes, quantos remédios caros são usados para, por exemplo, chegar o tomate na sua mesa? Você já imaginou o processo que o tomate passa até chegar à sua mesa? Você já imaginou o processo que o giló passa até chegar no hortifruti? Então, a vida no campo não é fácil. E muitas vezes pessoas que trabalham em plantações até recebem pouco, irmãos. Às vezes nem tem muito valor aí no comercial essas coisas, mas de uma coisa eu sei: a mão de obra não cessa. Eu já trabalhei em roça, eu sei que é cansativo. Para manter a família numa roça é necessário que todos os filhos se empenham, aleluia, no trabalho. É um que vai capinar o milharal, é outro que vai limpar o mandiocal, é outro que vai colher o mandiocal, é outro que vai colher. Antigamente, não sei se hoje tem, mas a gente colocava empim, o milho que a gente colhia, a gente colocava num balaio. Eu não sei nem os irmãos que conhecem, mas os irmãos mais antigos sabem que tinha um balaio, era um cesto que colocava nas costas e tinha umas alças assim. A gente colocava aqui e levava até em casa. E quando colhia o feijão, a gente tinha que fazer um jural. Também não sei se os irmãos aqui conhecem, mas ali era colocado um porrete na mão dos filhos, e os filhos tinham que bater aquele feijão, e o feijão era debulhado, e os feijões caíam, a gente juntava, colocava no saco, limpava. Então existe um processo. O pai do filho pródigo, desses dois filhos,
eles tinham esses funcionários que faziam esse tipo de serviço. Às vezes não era isso aqui, mas também eles tinham que colher as uvas, que colher os trigos. Então tinha essa mão de obra. O filho mais novo também trabalhava, como também o irmão mais velho. Aleluia. É a mesma coisa, eu lembro, quando a gente, aleluia, plantava ali o café. Até, aleluia, mãe fazia, a gente colhia o café, pegava o café, colocava no telhado da casa, às vezes no chão espalhado, secava aquele café. Depois minha mãe pegava o café, torrava o café, colocava num pilão, que eu acho que pouca gente sabe, e ali socava aquele café, e coava o café, e a gente tomava o café. Então, na roça, a gente dava os nossos pulos, para tu poder ter a sobrevivência. Aleluia! Mas hoje não. Hoje, com o avanço da tecnologia, com as grandes máquinas, elas fazem tudo, né? Vem acolhendo tudo, vem, né? Aleluia, embalando. Hoje você chega lá no mercado, só pagar, você compra o seu café, é só coar. Mas existe um processo. Na época de Jesus, o filho pródigo, o seu pai e o seu irmão trabalhavam, aleluia, duramente na fazenda. Mas ele tinha outros funcionários. Mas se você for olhar a história, todos eles se alimentavam bem, todos eles eram bem tratados. Provavelmente tinha lugares para os empregados ficar, porque, aleluia, muitos moravam, ficavam juntos, tinham seu lugar, tinham seus banquetes, todos eram bem tratados. E esses dois filhos, os maiores, dão a parte que me cabe, e ele repartiu, aleluia, por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, aleluia, vivendo, aleluia, dissolutamente. Irmãos, para quem não tem juízo, não existe dinheiro que dá. Pode ganhar 50 mil por mês, se não tiver juízo, o dinheiro não dá para nada. Esse jovem achava que a herança que ele recebeu ia dar para toda a vida. Ele achava que o dinheiro que o seu pai deu, vendendo as herdades, talvez vendendo o gado, talvez vendendo os jumentos, talvez vendendo os seus bois ali, iria dar para tanta coisa. Ele pega a parte da herança, ajuntando tudo, partiu para uma terra, e não era perto, porque a Bíblia diz que a terra era longínqua. E quando você já vai saindo, você já vai gastando o seu dinheiro. Imagine você ir daqui para o Rio de Janeiro. Você precisa gastar dinheiro. Você tem que parar no posto, né? Você tem que fazer um lanche, porque é uma viagem longínqua. O filho Paulo já foi gastando. Provavelmente parava na casa de alguém e já começava a gastar tudo que ele tinha. Se vocês verem os desenhos, aí você vai ver que ele começava a gastar absolutamente. Porque às vezes vai pensar, mas eu tenho dinheiro mesmo, vou comprar tanta coisa. E quando vê, irmãos, acaba falindo. O pai desse homem, desse jovem, aleluia, o filho pródigo, era um homem que tinha juízo e provavelmente foi ensinado pelo seu pai também a manter aquilo que ele vivia. E esse jovem, aleluia, talvez até já ouviu do seu pai, mas sem experiência, aleluia, e vivendo uma vida dissolutamente. Foi para a terra longínqua, desperdiçou o seu bem, vivendo dissolutamente. E a Bíblia diz, verso 14: e havendo ele gasto tudo, aleluia, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Você imagina, irmãos, esse jovem, quando saiu da casa do seu pai, quando saiu com dinheiro, quantos amigos, irmão? Porque quando você tem dinheiro, irmão, surge amigo da onde você nem imagina, gente que nunca você viu na vida, amigo, tá bom? E ele provavelmente arrumou muitos amigos, muitas pessoas que estavam junto com ele, sentava em rodas para beber talvez um vinho, verdade? Pagava bebida, aleluia, e aí achava que tinha tudo, mas a Bíblia diz ontem, e havendo gasto tudo. Então, se ele gastou tudo, ele já estava dependente. Porque, irmão, se
você não tem dinheiro, você já é uma pessoa dependente. Porque quem não tem dinheiro, irmão, sempre está dependendo de comprar algo. E ele, a Bíblia diz, havia gastado tudo. E como se não bastasse ele estar sem dinheiro, a Bíblia diz, aleluia, que começou a passar necessidade, porque naquela terra para onde ele foi, bateu uma grande fome. O lugar que ele achou que ia ter bem, que ia viver bem, bateu uma grande fome na cidade. Emprego, não achou um dos melhores não, porque a Bíblia diz, aleluia, que chegou-se ao cidadão daquela terra, a qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Agora você imagine que declínio que esse jovem teve, que declínio que esse homem teve. Ali ele está sem o pai perto, está sem o irmão dele perto, ele está numa terra longínqua e agora tem que dar lavagem para o porco. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, e chegou a um cidadão daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porco, e desejava, aleluia, saciar o seu estômago com as bolotas, aleluia, que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Tem gente que fala que ele comeu, mas a Bíblia diz que ele desejava comer. Imagina, irmão, para uma pessoa desejar comer uma lavagem de porco, ele tem que estar da fome. E a própria Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Por que ninguém lhe dava nada? Porque naquela terra havia uma grande fome, é simples. Se ninguém dava nada para ele, é porque naquela terra havia uma grande fome. O dinheiro que ele recebia ali não ia dar nem de se alimentar de ele, ninguém dava nada para ele. E ele, alimentando os porcos, desejava se alimentar com as bolotas dos porcos, com o alimento que era colocado ali, com as sobras de lavagem que era jogado para aqueles porcos se alimentar. E vocês sabem que porco para os judeus é considerado animal imundo. E ele teve que passar por isto. E quando ele está no estado caótico, quando ele está alimentando aqueles porcos, ele começa a lembrar da sua casa. É como eu falei aqui hoje de manhã, a gente só dá valor às coisas depois que perde. Tem gente que às vezes tem tudo, irmãos, e não dá valor. Vê que tem filho, às vezes que os pais dão tudo a ele, não está nem aí. Eu tenho carro a hora que eu quero, eu tenho televisão a hora que eu quero, eu tenho internet a hora que eu quero. Nem imagina que tudo isso às vezes custa o dinheiro do pai. Não imagine que aquele reino que ele vive custa algo para alguém. E o filho pródigo parecia que não tinha noção de que o pai era o mantedor daquilo, que o pai que pagava as contas, que o pai lhe dava comida, apesar de que ele trabalhava, tudo aquilo ali estava sobre o domínio do pai. Um pai que tinha juízo para pagar as contas, um pai que talvez tinha o seu dinheiro no banco guardado, um pai que não colocava dinheiro fora, um pai que quando faltava, não, eu tenho mais dinheiro para comprar, fica tranquilo. Um pai que não tem, acabou que eu tenho que contar lá, vamos fazer uma colheita e vamos saciar. Um filho pobre nem pensou nisso, eu vou pegar o dinheiro. Se tempo atrás eu vi até um desenho bíblico que ele sai e ele começa a negociar, né, com pessoas para dar dinheiro e receber dinheiro a juros, né, agiota, né? Mas foi um desenho, irmãos, não está na Bíblia. Mas no desenho ele fazia cambagem com dinheiro para emprestar dinheiro e receber a juros. Não sei se ele pode ter feito isso, entendeu? Mas o que eu sei é que ele perdeu o seu dinheiro. E havendo gasto tudo, houve uma grande fome naquele lugar. Aleluia! Ele não deu valor às coisas que o seu pai lhe dava. Aleluia! E a Bíblia diz, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É aquilo, né? Aí a ficha caiu. Quando ele estava ali alimentando os porcos, desejou alimentar-se, ele cai em
seu pai e diz: não, quantos jornalistas do meu pai tem comida, tem bebida, tem lugares para ficar, tem abundância, e eu que sou filho dele, estou aqui padecendo de fome. Se o pai mandasse ele embora onde ele está antes, ele ia falar: eu estou aqui porque meu pai mandou embora, eu estou aqui porque meu pai me expulsou. Mas isso foi uma atitude dele. Ele decidiu sair. E quando ele vê que a atitude dele é uma atitude errada, ele cai em si, cai a sua ficha. Ele lembra dos trabalhadores que trabalhavam com seu pai. Imagine quantos dias estava esse homem sem dormir. Quantos dias estava esse homem sem tomar banho, sem se alimentar direito, chorando com saudade do seu pai. E como ele era um estranho, em terra estranha, ninguém tinha compaixão dele, ninguém tinha pena dele, irmãos, porque e bateu uma grande fome naquele lugar, de maneira que ninguém lhe dava nada, e ele desejava se alimentar com as bolotas que alimentavam os porcos. E quando ele cai, se não for, eu irei ter com meu pai. Versos 8: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: pai, pequei contra ti com meu céu, e já não sou digno de ser chamado filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Claro que os irmãos sabem que Jesus, quando conta essa história, ele conta como se esse pai fosse Deus, e aqueles que se afastam da presença de Deus são como um filho pródigo, que às vezes tem tudo na cabeça, salvação tem tudo, e às vezes abandona a igreja, vai para o mundo, chega lá, não é nada daquilo que ele imagina e retorna. Mas Deus está de braço aberto para recebê-los de volta. E a Bíblia diz: já não sou digno. Isso aqui é arrependimento, irmãos. Isto é arrependimento. Vê que na hora ele não se exaltou, não sou filho. Se fosse um soberbo evangelista antes, ia chegar: não, eu sou filho, eu mando nisso aqui, já vou chegar arrombando a porteira, vou chegar arrombando a porta, porque eu sou filho. Mas só que aqui ele já havia gastado o que ele tinha de direito. É por isso que ele diz: ó, me aceita como um dos seus empregados, como um dos seus jornaleiros, porque eles são bem tratados e eu estou aqui padecendo de fome. Isto acontece muito, irmãos, por aí. Pessoas quando saem, ao invés de um lugar de conforto, não importa se é uma empresa, se é uma igreja, se é a casa do pai, enfim, essa história é uma história para nós termos reflexões que certas atitudes que nós tomamos acabam nos prejudicando. O jovem, esse filho pródigo, aprendeu com uma atitude que ele teve, que nem sempre as coisas são como se parece. Ficou já fora, irmão, apanha tanto do cão, fica para desprezo, aí sim, aleluia, se arrependem e volta para os braços do Pai. A Bíblia diz: todos quantos vierem a mim, diz Deus, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. O Pai sempre está disposto a receber os seus filhos. E a Bíblia diz: não sou digno de ser chamado filho seu. Aleluia. Faze como um dos seus jornaleiros. Aleluia. Jesus disse: já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aleluia. E a Bíblia diz: não sou digno de ser chamado. E levantando-se foi com seu Pai. E quando ele estava longe, aleluia, viu e se moveu de uma compaixão, e correndo lançou-se, aleluia, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Irmão, o que é íntima compaixão?
no lugar do outro. Isso é íntima compaixão. Você vê que às vezes você vê uma pessoa passando uma coisa, você a verdade nem liga. Mas quando você para imaginar, se fosse eu que estivesse ali, aí você vai começar a refletir. O pai teve íntima compaixão. É como se o pai tivesse colocado no lugar, vendo o sofrimento dele, e ele diz que o pai manda chamar, corre, aleluia, abraça ele, aleluia, aleluia, lançou o pescoço, e o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia, mas a Bíblia diz que o pai fala, mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa. Perceba que não foi qualquer roupa. Ele poderia falar: traz qualquer roupa para ele, traz qualquer túnica que tiver aí, traz uma túnica dos meus empregados. Mas a Bíblia diz que o pai fala: traz a melhor roupa. Aleluia, oh, glória a Deus. Esse é o amor do pai. Traz a melhor roupa, aleluia, e veste ele, porque aleluia, põe um anel no céu da sua mão, aleluia, e alparca para os seus pés, porque aquele filho chegou ali praticamente como um mendigo, irmãos. Provavelmente chegou cabeludo, chegou barbudo, chegou com cheiro, roupa rasgada e também descalço, irmãos. Porque é isso que dá uma vida de sofrimento que ele viveu lá fora. Aí o pai manda dar banho nele, provavelmente mandou pichar sua barba, mandou podar seus cabelos, dar uma, melhorar a aparência do seu filho, para que esteja bem e não esteja como um mendigo. E trazei um bezerro cevado, matai-o, então comamos e nos alegramos, aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Há alegria no céu, aleluia, por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim como esse pai se alegrou com a presença do filho, o céu se alegra quando o filho pródigo veio à igreja, aceita Jesus, aleluia, e vive na presença dele. A Bíblia diz que há alegria no céu, irmão, quando o pecador se arrepende. Então o pai ficou tão alegre que mandou botar um nó, colocar nele, deu um beijo nele, deu um abraço dele, cuida dele e mata um bezerro cevado e vamos nos alegrar, aleluia, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Glória a Deus. Vamos terminar. Pai, tem como ser chamado teu filho, mas o pai disse: bota a minha roupa nele, veste, porque põe o anel no seu dedo, a parca no seu pé, trazendo bem reservado, matar e estou comando se alegrando, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Muito bem, até aqui a história é maravilhosa. Festa, aí eu imagino, irmãos, aqueles outros funcionários do seu pai, fulano de tal, quanto tempo, aquela alegria. Mas a Bíblia diz no versículo, aleluia, de número 25: mas e o seu irmão mais velho, que estava no campo, porém, quando veio, chegou perto de casa, ouviu música e a dança. Por que meu pai está fazendo festa e vestindo toda uma festa aqui? Não, por que ela dança, aquela cantoria, todo mundo comendo carne, se alegrando, bebendo vinho? O que aconteceu? Aí, irmão, sempre tem um informante, sempre tem aquele que informa a situação do que está acontecendo na residência. E a Bíblia diz, aleluia, e chamando um dos servos, perguntou: o que era aquilo? O que está acontecendo? É a mesma coisa, irmãos, aleluia. O que está acontecendo? Aleluia, louvado seja Deus. E ele disse: vem o teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas a Bíblia diz: mas ele se indignou e não queria entrar, aleluia, porque ele achou aquilo injusto.
Ele disse: olha, eu trabalho com meu pai há tantos anos e nunca meu pai fez isso para mim, nunca meu pai deu uma festa, nunca matou um selvado. Agora esse meu irmão que pegou a herança do meu pai e gastou dinheiro, gastou tudo que tinha, agora vem e meu pai vem lhe dar uma bronca nele, meu pai vem lhe dar uma coça nele, meu pai vai botar ele para ser um escravo dele, para ser um servo dele. Meu pai o abraça, meu pai o beija, coloca a melhor roupa nele, coloca anel no seu dedo e ainda mata um bezerro cevado para festejar. Ele ficou indignado, de forma que a Bíblia diz que ele não queria entrar dentro de casa. Mas o pai, né, irmãos, aleluia, inteligente, um pai que já tem experiência com os filhos, que provavelmente já conhecia o temperamento desses dois meninos, sabia que um era mais ligado, que o outro era mais calmo, que um era mais juízo. Então ele conhecendo o seu filho, ele diz que ele sai para conversar, aleluia, com o filho mais velho. E a Bíblia diz que ele disse: veio teu irmão, teu pai matou o cevado. Não disse que ele recebeu, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, ele nunca transgrediu o teu mandamento, ele nunca me deste um cabrito para se alegrar com meus amigos, mas vindo este filho que desperdiçou teus bens, aleluia, com as meretrizes, aleluia, mataste um bezerro cevado. O pai, com a sabedoria de um anfitrião, com a sabedoria de um ancião, de um pai que tem responsabilidade, ele então chama o filho e diz: ó, e ele disse ao filho: tu sempre está comigo, e todas as coisas minhas, aleluia, são tuas, mas era justo alegrarmos, aleluia, e porque esse seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido, aleluia, e se achou. Jesus conta essa história. Eu acredito que, aleluia, que provavelmente esse irmão entrou para dentro de casa e se alegraram pela volta do filho pródigo. Que nós nessa noite possamos nos alegrar cada dia, irmão, quando as almas aceitam Jesus, e possamos a cada dia dar louvores ao Senhor, porque existe no dia de hoje muitos filhos pródigos, irmão, lá na rua, lá no mundo, que às vezes tiveram uma vida tão boa na presença de Deus, mas que resolveram deixar o Pai, porque acharam que no mundo seria melhor, que acharam que lá no mundo as coisas seriam mais fáceis, que acharam que lá no mundo teriam liberdade. Mas sabemos que a verdadeira liberdade é quem está em Cristo Jesus, que a sua alma não está aprisionada. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você fala: já seguiram a Deus, já está na igreja, já foi uma bênção de Deus, mas quando tiveram proposta evangelista antes de uma grande gravadora, de espalhar o seu CD, de ver aquela voz bonita, viraram as costas para Jesus e foram para o mundo, se tornaram famosos, apanharam bastante. Alguns deles, como o filho pródigo, voltaram e foram bem recebidos e ainda alcançaram a salvação. Mas muitos deles, irmão, foram e não conseguiram voltar. Porque a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, esse filho pródigo, ele, aleluia, caiu em si, ele parou para pensar que a situação que ele vivia, ele iria acabar morrendo de fome. A situação que ele se encontrava, ele iria acabar morrendo. Que nós nessa noite possamos sempre estar na presença de Deus, que nunca nós venhamos se afastar de Deus, irmão, na nossa vida, porque Deus tem o melhor na nossa vida, Deus tem o melhor para nossas vidas. Que nós venhamos sempre estar servindo a esse Deus, que essa história do filho pródigo possa ser uma lição para a nossa vida, porque não vale a pena voltar para o mundo, não vale a pena, irmão, aleluia, voltar para o mundo, porque esse mundo vai de mal a pior. Quem sai fora do mundo, a vida vai para um campo de volta e tudo se volta para o vômito. Isso para vocês terem uma ideia
se alegrar da presença de Deus, que nós possamos continuar com esse Pai maravilhoso, porque aqui é o melhor lugar, irmão. Aleluia. Davi disse: há mais alegria em estar na tua casa, tem mais prazer em estar na tua casa do que em qualquer outro lugar. Aleluia. Porque é bom estar com Jesus, é maravilhoso ter um Pai como Jesus, é maravilhoso saber que o Pai que nós temos deu o seu sangue na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós, perdoou nossos pecados, e ainda melhor, a Bíblia diz que hoje nós temos ousadia de entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que o Pai nos concedeu. Isso é, Deus é um Pai amoroso, um Pai que está sempre disposto a buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos podem dar salva de palmas para Jesus? Amém? Deus abençoe os amados irmãos nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que maravilha, né?